Vamos falar sobre as competências para se alcançar uma nota máxima na prova do Enem. Os critérios são 5 competências gerais. Em cada competência tem 6 níveis diferentes. Então, na primeira competência, pedido o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Então, é a norma padrão da língua portuguesa para texto escrito. A banca vai analisar nesses 6 níveis se o candidato conseguiu produzir um texto conforme as regras de ortografia, com emprego da acentuação, uso de hífen, letras maiúsculas e minúsculas, uma separação silábica adequada, né? Então, para conseguir 200 pontos nessa primeira competência, ele tem que demonstrar excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Ele não pode ter desvios gramaticais ou de convenções graves, né? Exceto alguns casos de excepcionalidade e uma vez, quando não tiver rescindência. Então, é quase que perfeito o domínio, né, ali da norma padrão da língua. Demonstrar bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e da escolha de registro com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita, cai para 160. Se ele demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita, ele ganha 120 pontos. Caindo para 80 pontos quando ele demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Caindo para 40 pontos, demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa e demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Quando ele chega a demonstrar isso, né, que desconhecimento é zerado. O que o aluno precisa ter em mente é produzir texto para que ele possa ir aparando essas falhas, esses desvios gramaticais. Então, são exercícios de produção, refacção de texto, tendo a gramática como suporte. Segunda competência, compreender o tema e não fugir do que é proposto. Nesta competência são avaliadas as habilidades integradas de leitura e de escrita do candidato. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a redação deve ser organizada e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. E ela vai ter níveis diferentes, né? Que, como todas as competências, vão variar de 0 a 200 pontos. 0, fuga do tema ou não atendimento à estrutura dissertativa argumentativa. Por exemplo, pedir um texto dissertativo argumentativo e a pessoa fez uma narração, ela fugiu ali do tipo textual. 40 pontos. Apresenta o assunto, tangenciando o tema ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo com traços constantes de outros tipos textuais. 80 pontos. Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trecho dos textos motivadores. Ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. 120 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumento e conclusão. Ele tem uma estrutura da proposta, proposição, argumentação e conclusão, mas ele não tem domínio. Então, ele desenvolve um texto muito mediano. Então, vai ficar na média de 120 pontos. 160 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Ou seja, ele conseguiu estruturar o texto dele. 200 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Tem uma argumentação forte, né? Ele tem um repertório sociocultural produtivo, ou seja, ele consegue ter
expressar por meio daquela produção uma visão de mundo que ele vai adquirindo ao longo do estudo de disciplinas variadas. Ele tem um repertório de texto que ele leu, de disciplinas como filosofia, sociologia, história, geografia. Então ele consegue ter esse repertório e consegue transmitir isso no texto escrito e tem o domínio dessa produção. Então, ele nessa competência, ele consegue 200 pontos. Terceira competência, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, quando o candidato, ele consegue fazer isso, ele vai ter, defender com clareza. Então, no quesito principal, ele apresenta informações, fatos, opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente, organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Então, ali ele consegue 200 pontos nessa competência. Para zerar, apresenta informações, fatos, opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Então, ele vai pegar informações dissociadas, joga ali e ele pode zerar nessa competência. 40 pontos, apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes em defesa de um ponto de vista. 80 pontos, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores em defesa de um ponto de vista. 120 pontos, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados em defesa de um ponto de vista. Então, ele fica ali em cima daqueles textos motivadores. 160 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, com indícios de autoria em defesa de um ponto de vista. Nisso, nós vemos a importância da leitura, da produção textual, de saber entrelaçar os conhecimentos e argumentos que a pessoa vai aprendendo ao longo da história escolar. Não é só nesse momento pré-ENEM que se desenvolvem essas habilidades, mas é ao longo de toda uma vida. E lembrando que a prática textual, a correção ajudam a pessoa a ter mais fluência nessa produção de texto. Quarta competência, conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. A organização textual, a organização das frases e parágrafos, estabelecimento entre si, uma relação, eles vão observar se há uma relação que garanta uma sequência coerente do texto, e interdependência entre as ideias. Então, aqui você vai ver o uso de preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais, que elas vão ajudar nesse processo da coesão do texto. Para ter 200 pontos, a pessoa precisa demonstrar que articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Aqui significa, assim, que ele consegue ele usa vários recursos sem ficar repetindo recursos. Então, por exemplo, se usa mas, o mas, conjunção mas, várias vezes, repetidas vezes, já vai perder ponto. Então, ele saber articular, essas conjunções, outros recursos coesivos textuais. 160 pontos, articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Aí, caindo para 120 pontos, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados em defesa de um ponto de vista. E aí, caindo para 80 pontos, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores em defesa de um ponto de vista. Caindo 40 pontos, apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes em defesa de um ponto de vista. E zera quando apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Quinta competência. Nesta competência, o candidato deverá apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos.
Para conseguir 200 pontos, ele deverá elaborar muito bem proposta de intervenção detalhada relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 160 pontos, elabora bem proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Cai para 120 pontos quando elabora de forma mediana proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 80 pontos, elabora de forma insuficiente proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. 40 pontos, apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. E muita atenção, o candidato zera nesta competência quando não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto. Sucesso!